Bem-vindos ao Ponto de Virada. Hoje nós vamos contar uma história inspiradora sobre como, mesmo com o passar dos anos, Deus pode trabalhar o seu propósito e fazer reacender em nós sonhos de infância. No episódio de hoje, vamos receber a apresentadora, cantora e psicóloga Amy Melp. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, quanta coisa, né? Cantora, apresentadora, psicóloga. Sim, Mas é um prazer estar aqui agora, podendo compartilhar o meu ponto de virada com você. Ai, que ótimo te receber, Amy. E é exatamente disso que eu gostaria de começar já falando. Compartilhe um pouquinho com a gente desse sonho antigo de infância que a pequena Amy tinha. Olha, inclusive, é tão interessante quando a gente acessa esses sonhos, né? Porque são sonhos que a gente tem quando criança. Aquela coisa de, quando crescer eu quero ser. E aí a gente acaba crescendo e colocando alguns sonhos dentro de caixinhas no fundo do baú. E eu tinha um sonho que era ser comunicadora, apresentadora. Eu brincava de ser apresentadora quando eu era criança, entrevistava várias pessoas num ônibus, quando eu via onde eu tava comunicando. Eu comecei a falar muito cedo. Então, assim, quando eu era pequena, eu comecei a falar antes de 1 ano de idade. Aí eu comecei a cantar também, com 2, 3 anos eu fui num congresso da igreja, porque eu sou evangélica desde quando, na barriga da minha mãe. E aí eu fui no congresso, eu comecei a ser tomada pelo Espírito Santo naquele congresso, eu cantei. Hoje em dia eu encontro pessoas que estavam lá e comentam sobre isso. Continuei cantando ao longo da jornada, mas a história de ser apresentadora, ela ficou no fundinho do baú, junto com alguns outros sonhos que se realizaram depois de adulta. Então você acabou tendo que colocar esse sonho um pouquinho de lado por algum tempo. Coloquei porque, na minha época, você tá na TV era realmente algo, né, inalcançável. E dentro da minha realidade de vida possível, aquilo era impossível. Então, realmente, era um sonho impossível que realmente eu deixei e esqueci no fundo do baú. Continuei cantando porque é um dom que Deus me deu, é um ministério que Ele me deu, um dos propósitos, porque a gente não tem só um propósito, né? Nós temos alguns propósitos diante de Deus. Então, um dos propósitos que Ele trouxe para minha vida é cantar. E continuei cantando. Cresci, tive outros objetivos que também foi um sonho, que é a psicologia, é cantar, mas a apresentadora ficou ali guardada dentro da caixinha. Sei. Mas chega um determinado momento na nossa vida que tem o ponto da virada. Exatamente. É aí que sempre acontece. A nossa vida tá ali linear, caminhando, e a gente tem aquele insight, o ponto de virada. Qual foi esse ponto para você? Ponto de virada da minha vida, porque assim, eu sou filha de pastor. Desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Aliás, antes de eu nascer, eu já era filha de pastor. Eu não sei o que é não ser. Eu não consigo ser ex-filha de pastor, eu nunca serei. Eu sempre serei a filha do pastor. Então, dentro da minha realidade de vida, também não cabia estar numa TV por religiosidade. A filha da pastora, filha do pastor, na TV. Até porque, se a gente projetar alguns anos atrás, o conteúdo televisivo não era direcionado, né, para o público cristão. Não era direcionado e havia um tabu em que se você estivesse no meio da escuridão, você não conseguiria ser luz. E pra mim nunca existiu esse tabu. Sempre existiu. Onde houver trevas, eu estarei porque a luz habita em mim. Então não tem essa de ser luz na luz. É fácil você brilhar na luz. O difícil é brilhar na escuridão. Mas durante um longo tempo da minha vida, por eu ser filha e estar sempre dentro desse núcleo de liderança, houve muito preconceito, desafios que eu tive que enfrentar. Então uma coisa que eu não queria da minha vida era viver do meu chamado, que eu entendia que chamado era uma outra coisa, né? Pelo modo que eu fui criada. Você associava o chamado só à parte religiosa? Só a parte de tribulação. Porque existia uma época em que o chamado era somente a tribulação, era somente coisas difíceis.
E tem muita gente que enfrenta isso também, não só por ser filhos de liderança, mas às vezes a pessoa tem um grande chamado e com aquele chamado vem grandes responsabilidades. Com certeza. E a gente tenta fugir. E eu tentei fugir durante um longo tempo da minha vida. Então, num tempo da minha vida, eu queria fazer negócios, eu era muito boa. Fui diretora de uma empresa que hoje, eu não sei se pode citar nome aqui. Pode, fui diretora da Mary Kay. Eu era a cara que tava lá atrás do cabo rosa. Eu ia em viagem internacional. E tudo que eu me propunha a fazer, eu conseguia. E eu consegui muito jovem ser gerente, supervisora de uma rede de lojas que era a Pink Bijou, que também foi super famosa. Sim. E era muito bom pra mim, e era o que eu queria. O que eu dizia? Vou crescer e vou ser mulher de negócios. É isso que eu vou me dedicar. Quando falava de chamado, eu não entendia qual era real chamado. Até que um dia eu sempre fui muito comunicativa com as pessoas que precisavam. Então, assim, eu era muito tímida na escola, ninguém ouvia minha voz, mas me colocava pra cantar, era maravilhosa. Se alguém precisasse, nossa, eu tava lá e tinha sempre uma palavra. Então, eu entendi que o meu chamado era impactar vidas. Que o meu chamado era falar com as pessoas aquilo que Deus tinha através de mim. Que aquele era o propósito. E eu me lembro um dia que eu tava numa convenção enorme da igreja e precisava o pai falar para o filho sobre o chamado. Enfim, e eu falei assim, eu respondi com meu pai quando ele falou pra mim, pai, esquece. Se o senhor acha que eu vou estar no altar, se o senhor acha que eu vou ser o chamado, que eu vou ser... Esquece, eu vou ser uma grande mulher de negócios. Você já tinha aceitado a carapuça da mulher do mundo corporativo. Eu queria ser psicóloga, meu sonho era pegar o diploma de psicologia. Então eu falei, eu vou ser uma grande psicóloga, eu vou ter minha grande empresa dentro desta área e da área que Deus quiser, porque eu sempre fui boa de mentoria com as pessoas, sempre fui boa em solucionar os problemas também das pessoas. E foi isso. Meu pai simplesmente virou e falou pra mim, filha, quando o Espírito Santo tocar em você, você não vai ter pra onde fugir. E é exatamente assim que acontece, né, Ene? Quando realmente o Espírito Santo toma, nos conduz e mostra qual é o caminho, a gente não se desvencilha dele mais. E eu falei, tá bom, eu não vou ficar debatendo com o meu pai, porque eu tava decidida. Passaram-se alguns anos e de 2019 para 2020 eu comecei a ter uma experiência mais minha com Deus. Não a da filha, por isso que eu comecei falando da filha do pastor. Não a da filha do pastor. Eu comecei a ter a experiência da Anne com Deus. Talvez o fato de você ter nascido num berço evangélico, ser filha de um pastor, uma liderança de uma congregação, isso te rotulava, te colocava dentro de uma limitação e você tinha que estar dentro daquele molde, né? A gente já nasce dentro do preconceito, tanto na sociedade externa, quanto na comunidade dentro da igreja sem dividir. Uma expectativa altíssima. Altíssima. Mas não só o filho de pastor, eu acredito que é todos os filhos de lideranças que tenho, mas o filho do pastor ele já vem com manual. Um manual feito por, sei lá, se a igreja tem 300 membros, são os 300 membros. Sempre a gente sai na rua, é outro rótulo. Você é a filha do pastor, mas é filha de madrão, porque tem muito isso. É a filha daquele que pede o dízimo na igreja. É a filha daquele que... Nossa, mas você é a filha do pastor. Então, isso com certeza limita a gente. Algumas pessoas não vão querer seguir aquilo pelas experiências. E lembrando que isso não é culpa dos pais. É o ambiente. Com certeza. E cada um foi reagir de uma maneira. Eu nunca fui a reação de radicalismo, vou pirar o mundo, Não, eu fui a reação do não quero viver disso. Eu nunca neguei a minha fé. Sim. Nunca deixei de fazer as coisas, mas já me esfriei. Falei, não, vou fazer aquilo no piloto automático, Até 2019. 2019. Fazer aqui no 2019, na virada do ano, já comecei a ter, assim, aquela cutucada mais firme com Deus. E eu me lembro que era um período que eu vinha de umas experiências que foi endurecendo o meu coração. E foi quando, em 2020 mesmo, que virou o ano, eu tava dura e Deus começou, eu fui no monte. E Deus começou a falar comigo. Eu tenho o que você precisa e eu tenho o que você quer. Eu tenho o que você precisa e eu tenho o que você quer, o que você quer. E aí eu abri a Bíblia no Salmo 119. Falei, vou ler todos os dias o 119. É enorme, como você vai ler todos os dias? E eu comecei a ler. 119, e tinha lá que ele fala, né, que ele dilata o nosso coração, e fala muito sobre testemunhar o mandamento de Deus. Eu falava, Deus, eu quero viver a minha história, eu não quero viver a história dos meus pais, eu não sou a filha
dos meus pais. Eu não sou a filha da missionária Vitória, eu não sou filha do reverendo Moraes, eu sou filha de Deus. Você é a M, sou a I. O Senhor traçou a minha história porque eu nasci morta. Quando eu nasci, eu não chorei, eu não ri, eu não estava roxa e morta. E a minha mãe disse, eu clamei a Deus, porque eu não podia ter filhos e tive filhos. O meu pai não era para estar vivo, porque ele tinha leucemia, fui desenganado. Mas Deus curou ele e fez ele vir de um ponto do Brasil para minha mãe e eles se encontrarem e gerarem. Eu e a minha irmã, não, por quem não podia ter filhos? Para quem nasceu de uma madre que era curada, né? Hoje nós somos 2 irmãs. E a mãe falou, calmei, Deus Senhor me prometeu. Quando eu tinha 17 anos, me prometeu essa criança. E ali, eu demorei um pouco e voltei. Eu cresci, mas o médico falou, ela não andava, atrofiar os ossos. Vai ter que fazer botinha, tudo. Então são várias coisas que pensam no contexto da sua vida para você superar, se tu pode, mas também sair do propósito que é a história. Então eu ali falei, Deus, então eu quero o que o Senhor tem pra mim. Então em 2020 começou a história, o pontinho da minha virada. Foi quando você entendeu que você precisava de fato se entregar aos propósitos que Deus tinha para você. Colocar o comando totalmente na mão deles, mas ainda não coloquei totalmente. Falei, eu quero o que o Senhor tem para mim. E comecei a trajetória. Algumas coisas aconteceram e eu achava que era Deus, né? Porque tem aquelas coisas que falam, Deus tem propósito tal e você tem que ter muito discernimento. Então eu me propus a colocar no centro e falei, não, agora eu vou viver o que o Senhor tem para minha vida. É o comando. O Senhor vai ser o comando. E veio o fim de 2020, 2021, e eu enfrentando pandemia, danada. Em 2020 eu fui indo descendo. E foi um pouquinho antes de começar a pandemia. E lá Deus mexeu muito comigo. Deus canta aquela canção, eu não vou me lembrar até hoje. Eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei meu barco. E eu não entendia porque Deus mexia tanto comigo. E desde criança, Deus falava, eu vou te levar às nações. A sua voz vai para as nações. Eu vou chegar a te levar para as nações. E não estava acontecendo nada. Eu, daquela idade adulta, eu falava, Deus, se for no Parque das Nações. Que nações são essas? Aí, Lara de Descende começou a falar, e eu falei, Deus, aí teve um ato profético que a gente tem que tirar os sapatos e falar que a gente vai caminhar, e o id, que descende encaminhar, o id. Eu falo, Deus, e me despedi do pai, nossa, e eu muito apegada, assim, para os meus pais, optei a ficar com os meus pais, na igreja dos meus pais, sempre servi com os meus pais, aquela que tem todos os ministérios, né, desde o lava-banheiro até... E aí, 2021, 2022, e eu passando por problemas pessoais sérios. Em 2022, teve um problema muito sério na minha vida pessoal, que me afetou muito. E aí eu falei pra Deus assim, se não é um monte. E aí fui radical. Falei, Deus, como que é? Eu não tô entendendo, não tá acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Então sabe o que eu vou fazer agora? Meu ministério é seu. O meu sonho da psicologia é seu. A minha vida sentimental é sua. O meu final, tudo. Você entregou totalmente nas mãos de Deus. E falei assim, se for pra olhar pra direita, me fala. E a minha mãe sempre ensinou, fica atenta à voz do Espírito Santo. Ele falar direita, esquerda, esquerda. Se ele mandar você falar com alguém, ouve, ele mandou, fala no que ele mandou, acabou. Eu sempre fui muito ousada, eu tenho essa personalidade ousada. Então, eu falei, não, tá bom, fui radical, é teu. Saí de lá. Eu saí de lá num dia, no outro dia veio pra mim pra ir para os Estados Unidos. Vai, não, porque vai conhecer, Deus tem propósito. Não, qual era o objetivo da sua ida? O meu objetivo, pessoalmente falando, naquele momento era, graças a Deus, tem algo acontecendo. Deus, é isso que o Senhor tem pra mim, olha essa porta de entrada. Todo mundo quer ir pros Estados Unidos, né? E as nações. E aí, o meu objetivo primeiro era, as pessoas falavam pra mim assim, vai que tem uma vida lá que precisa de você. Você vai falar com tal pessoa, você vai nessa casa. Você vai nessa ONG, que essa ONG tá precisando de você. Pode falar, eu nunca pisei nessa ONG. E eu nunca falei dessa família. E quando o motivo da sua viagem era esse. Os motivos eram esse, de cantar, né, Kicks? E eu não conhecia a pessoa que eu ia ficar nem na residência.
conheci a pessoa depois, foi tudo assim, foi Deus. Deus foi me encaixando. E Deus foi fazendo aparecer pra mim lugares pra eu cantar, lugares pra eu estar. E lá meu coração fica aqui. Aqui eu vou mudar meu status de visto e eu não volto mais pro Brasil. E eu já saí daqui pronto pra isso. Chegando lá, eu conheci muitas pessoas maravilhosas que fizeram parte. Eu cheguei lá despedaçar. Eu segui lá o carro. Ou seja, de fato, Deus precisava te levar até lá, mas não era aquilo que estava dentro do seu coração de conquistar lá, né? Então eu achei que era, porque o meu sonho desde criança era pisar em Harvard. Era estudar em Harvard. E quando eu pude conhecer Harvard, sentar numa sala de aula lá, falei, Deus, é agora, né? Chegou. Era isso. E aí lá dentro, a pessoa que me levou, eu lembro até hoje que o Cesar falou pra mim assim, volta, termina a sua faculdade lá. Porque eu fui realmente, eu não tinha dinheiro pra terminar a faculdade. Então isso ia me ajudar, né? Sim. Eu falei, eu vou terminar aqui então, né? Que é na minha cabeça. Mas ele falou pra mim, não, volta e termina lá. Termina lá, falta mãe. Termina lá e volta pra fazer mestrado e doutorado aqui. Porque lá não é igual aqui, pós, tá sem. Disse, nossa, será? Eu volto, vai dar certo. Tá. Voltei pra cá. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nesse Brasil? Olha como que tá, Deus, minha vida lá tá tão diferente, eles venham mudar meu status. E lá eu bolando, vou voltar e vou terminar em Portugal, que é a terra da psicologia. Vou terminar de lá, eu já articulei tudo. Vou visitar meus pais e em março eu já tô lá. Ou seja, o seu plano totalmente traçado, mas você já tinha esquecido, né? Que você tinha entregue sua vida e seus planos totalmente a Deus. Eu achava que o meu traçar estava sendo isso, me desando a isso. Então eu traçava, mas eu sempre estive assim. A partir de agora eu traço um dos planos, mas senhor, é isso, surtei. Voltei. E aqui, fazendo faculdade, falando, Deus, por quê? Fazendo aqui. Ai, todo dia eu queria ir embora. E todo dia alguém de lá me mandando mensagem. E quando você volta? Quer voltar hoje? E propostas aparecendo. E aí eu falei, tá bom, Deus, fiquei aqui. Ok, que seja feito sua vontade. Fazendo as coisas na igreja, fazendo as coisas na vida. Cheguei aqui e falei, que lá é outra realidade, mas eu cheguei aqui que eu vou tomar de Uber, que pra mim era uma coisa que... Aí quando eu comecei a deparar com essa realidades financeiras diferente, falei, Deus, e agora? Tá muito diferente com a minha vida, mas estudando, com o objetivo, vou pegar esse diploma. No meio do caminho da faculdade também aconteceram pedregulhos. Eu falei, Deus, por que isso me trouxe de volta? Porque a caminhada nunca pode ser fácil, né? Os desafios assim. Eu acredito nessas pessoas que falam, Deus já se sacrificou, você não precisa sacrificar mais. Não acredito nisso. E tudo que você precisa conquistar tem que haver algum tipo de sacrifício. Sim. Depois de Jesus, vários apóstolos continuaram se sacrificando para alcançar um propósito real. Então aqui, quando eu voltei em 2023, né, que eu voltei pra cá, houve um período também de Deus me lapidando aqui dentro, de volta, porque já era outra pessoa, já era outra visão, e eu voltei muito focada na missão. Detalhe, quando fui para embarcar para os Estados Unidos, o que apareceu para mim? Todas as igrejas possíveis e impossíveis para cantar, na vida sentimental também, na vida financeira apareceu uma proposta maravilhosa. Ou seja, tudo para te impedir de ir, né? Só que as pessoas falavam, você não tá vendo? É pra você ficar. E eu no meu coração falei, você não tá vendo? É Deus falando pra eu ir. E eu fui maravilhoso, né? Outra realidade, várias igrejas, várias pessoas que até hoje me mandam mensagem falando, gente, como você mudou a minha vida. Porque pra mim, o que vai é o que eu falo pra uma pessoa, mas vale uma alma do que o mundo inteiro. Voltei aqui de 2023, aconteceu isso que eu te falei, fiquei aqui em 2024. Entre 2026 e 2024, Deus já me apresentou uma pessoa que cruzou o meu caminho, com todos os pedidos que eu tinha falado pra Deus. Eu falei, opa, já tá acontecendo coisas que eu pedi pra Deus. Ali eu comecei a ver, Deus sempre vai mostrando pra gente o caminho. Eu me lembro de eu estar andando lá na Times Square, sozinha, olhando aquelas luzes e não sei o quê. E falei assim, Deus, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que isso acontecesse. Mas já era ele te moldando, te preparando, estruturando. E
talvez até mesmo já lapidando aí dentro de você tudo isso que você precisava emergir, não é verdade? Sim, e você vê, o conto da virada, ele vai acontecendo, ele vai acontecendo. É sempre acontecendo aquela virada nas nossas vidas. E aí eu falei, Deus, já começou a acontecer. Quando eu conheci essa pessoa, do nada, eu falei, nossa, Jesus, já é aquilo que eu te pedi. Que é isso? E continuou fluindo minha vida. E aí o sonho que tava lá guardado na caixinha. Deus começou a fazer assim, sabe? Quando ele vai começando a puxar, ele começou mostrando pra mim, ó. Vamos a gente fazer, sim. Esse daqui, ó, esse problema, ó, sentiu. Aí 2024 de um papo de academia, né? Tinha recém-inaugurada a Academia Skyfit, que é minha parceira também hoje no programa Alto Palarete. E aí Deus falou pra mim, seja você. Seja você. Nunca mais deixe de ser você. Tenha a ousadia de se assumir. Porque se você está nesse ponto é porque eu permiti. Você não aceitou o que você precisava? Então você conversar. Foram poucas pessoas, eu conversei com uma pessoa que a gente foi no almoço, começou o papo lá na academia, a gente foi no almoço, e no almoço ela do nada pra mim e falou assim, eu vou falar pra minha mãe te dar no programa de TV. Eu falei, oi? Não lembrava de programa de TV. Olhei pra minha irmã que tava comigo. O sonho, a versão N apresentadora já estava tão engavetada que nem você lembrava mais dela. Aí eu falei pra minha irmã e fiquei assim, né? Ok. Achei que era uma brincadeira. Ela falou pra mim, amanhã, acho que 3 horas da tarde, você vai estar lá. Bom, cheguei aqui na LDC. Sim. Gente, qual que é o seu projeto? Então, eu posso te dar tal horário. E foi tudo encaixando. Eu falei, gente... Aquela menininha começou a, por nada. Ela começou assim, acorda, filha, ó, tá acontecendo. Chegou a hora. Aí eu já falei o projeto do programa que até então nem eu sabia que eu tinha, tá? Foi a hora que ela perguntou, ela falou, você tem esse projeto? Eu falei, tenho. Você chegou pra essa reunião com a oportunidade de ter um programa de TV e o projeto era algo que estava intrínseco em você. Você não tinha um projeto pronto para apresentar? Eu nem imaginava que era real. Eu imaginava que seria uma reunião assim, que ia me apresentar à TV, ia perguntar se eu ia voltar pra minha casa e nunca mais eu falei. Então, eu tenho esse horário, eu tenho isso. Eu falei, gente. Mas, na verdade, eu acho que tudo que você foi vivenciando ao longo dessa trajetória já foi preparando dentro de você. Por mais que tivesse adormecido, cada experiência, cada vivência, Deus estava moldando já. Ele preparou esse projeto, na verdade, né? Era dele, sim. Quando você entrega o comando pra ele, acabou, tudo é dele. Sim. Não costumo dizer para as pessoas, confia. Mas, gente, não é difícil confiar. É difícil. É fácil. Sabe que Deus é Deus? Por favor. Até Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, foi lá sangrar de ansiedade. Ela, nossa, você não, que Deus, ou passa de mim esse cálice. Não era só porque ele sabia que a cruz era difícil. É porque ele sabia que ali havia uma certa separação do que ele era. Tudo um bem. Então eu tava sentindo esse romper na minha vida. E essa menininha reacendeu o olhar que ela falou. Eu falei assim, tenho. O projeto é ter... É como o alto-falante. Conheci o projeto pra ela. E já era o alto-falante ou ainda não? O nome do programa eu ainda não tinha. Mas já era do programa que era que eu imaginava. Falei pra ela, no dia ela falou assim, eu vou ver se o reitor tá aqui pra você falar com ele, né, apresentar você. Jesus. Aí fui lá, eu não vi nada disso. Chegou lá, comecei a conversar com ele, ele perguntou do projeto e eu toda segura do meu projeto. Eu falei, segura, tinha certeza que o meu projeto ia sair legal. Me apresentou pro Nando, me apresentou pro Ed, eu super segura. A pessoa que fez faculdade de jornalismo. A apresentadora. A comunicadora. A dona e proprietária da comunicação. Meu Deus, só Deus sabe como eu voltei pra casa naquele dia. Eu falava, Deus, foi assim que o Senhor falou pra Moisés colocar o cajado do mar? Surreal. Eu falava, meu Deus, quer pra colocar o cajado? Tô colocando, mas tipo, é surreal, as coisas não tá tendo tempo de apreciar o caminho. Entrei lá, conversei com ele. Eu lembro que no dia ele tinha acabado de chegar, ele começou a contar o projeto pra ele. Ele virou pra mim e falou assim: olha,
falou do projeto, falou que naquele dia ele tinha feito uma oração pra Deus pedindo uma resposta e que eu era a resposta que ele pediu pra Deus. Você imagina, eu fiquei... Olha só a responsa, ele. Você entendeu? Que aí começou a virar tudo. Aí eu falei assim, Deus... Lá dentro eu já falava, Deus, que é isso? O que tá acontecendo? Bom, enfim, ele falou pra mim isso e do nada ele virou pra mim e contou uma história da época que ele morou nos Estados Unidos. E falou pra mim que ele ouviu uma voz mandando ele voltar para o Brasil, porque Deus faria grandes obras através da vida dele aqui, grandes avivamentos. E ele termina dizendo, eu não sei por que eu tô te falando isso, mas eu posso te dizer que você é o avivamento que Deus falou pra mim lá naquela época. Aí eu travei, né? Sabe quando você trava pra não desabar, Max? Eu segurando, mas a lagrimazinha rolou. E aí eu entendi que aquilo que ele falou pra mim era a resposta que eu precisava, que sempre perguntava por que você veio pra cá? Por que você tá aqui, N? Aí eu falei, Senhor, é pra isso, é o alto-falante. Fui embora pra casa pra escolher o nome. Preciso do nome, aí, mano, fizemos grupo de WhatsApp, falando com os meninos, nem conheci o Pim. Você quer? No instalar, pessoa que fala muito, eu falei, já sei, alto-falante. Vai ser um programa que se autoproclama, que se auto-fala da palavra. E o nome é maravilhoso, né? Porque o nome conecta totalmente com a proposta do programa. Então, é muito bacana mesmo como foi a concepção do seu sonho se concretizando e se realizando, né? Foi Deus que realmente naquela hora falou, ei, menininha, tá na hora agora de você realizar o seu sonho. E ele veio em 2024, realizando esse sonho. Hoje o Alto-Falante tá no ar, hoje tá com a nossa cara, hoje tá com os nossos projetos, vários cantores, mentores, artistas, né, que estão vindo. E eu gosto muito de ver o feedback das pessoas falando que assistiram. Hoje a minha voz chega às nações. Exatamente. Hoje eu tenho pessoas no Canadá, na Inglaterra, no Japão, em Dublin, na Austrália, ouvindo o meu programa, assistindo o meu programa, me trazendo feedback do programa Alto-Falante. Então, houve uma virada e Deus falou assim, ei, acorda porque eu vou realizar muito mais do que você pediu. E hoje estou vivendo o Alto-Falante. E eu costumo dizer, até postei isso recentemente no meu perfil, que foi aquela menininha de quando tava pequenininha, ela implora pra mim, não deixa de sonhar. Não deixe de sonhar. Então, se eu posso dizer alguma coisa hoje pra todo mundo, o ponto da minha virada não deixe de sonhar. Exatamente. Agora que a gente tá caminhando já aqui pra reta final, infelizmente, do nosso episódio, que você deixasse, pra quem tá aqui nos acompanhando, nos ouvindo, vendo, assistindo, o que você deixa de mensagem pra essa pessoa sobre cada um acreditar nos seus sonhos? Eu posso falar pra você que tá ouvindo hoje, um sonhador nunca é deixado para trás. José era um sonhador e todos lembram dele até hoje. Então, continue sonhando. Nunca é tarde para você sonhar e nunca é tarde para você realizar. Não deixe aquela criança que estava lá atrás, que sonhava, morrer sem realizar o sonho. Se você colocar tudo diante de Deus, ele vai equiparar o sonho dele ao seu sonho, mas quando você perceber, você vai estar realizando além do seu sonho. Então, a minha mensagem é essa, nunca deixe de sonhar. E como eu sempre digo no programa, shine, que significa brilhe. A gente veio para ser luz, a gente veio para brilhar. A gente tem um poder sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, que é para brilhar. Não importa onde você esteja, brilhe. Faça acontecer. Então, e até porque quando a gente brilha, a gente vai iluminando todos que estão ao nosso redor, né? Nossa, que satisfação te receber aqui. Agradeço imensamente você vir aqui partilhar um pouquinho da sua história conosco, né? Dividir um pouquinho e inspirar ainda mais as pessoas. Fora toda a inspiração que você já deixa para as pessoas lá no Alto-Falante, vir aqui partilhar um pouquinho com a gente no ponto de virada. Eu que agradeço muito, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a você pelo convite. Espero que todos acompanhem o programa Alto-Falante. Já deixa aí pro pessoal, aqui na RVC também, qual que é o horário do Alto-Falante? Aqui na RVC, né, canal 8 da Clara TV,
todos os dias, de segunda a sexta, passa 12:30. Aos sábados, passa às 8h15 da manhã e 12:30. Domingo, passa às 13 horas. Então, fica ligadinho no Alto-Falante. Acompanhe pelo nosso perfil, @altofalanteoficial, alto-falante com U. E também @ANMelp, que agora a ANMelp também é psicóloga. Então, você vai adorar que tem outro perfil para vocês acompanharem. Quem quiser acompanhar, então, a Anne, cantora, comunicadora, já sabe onde encontrá-la, e também a Anne, psicóloga, né? Pessoal, que vocês mantenham acesas dentro de vocês a chama dos sonhos e que todos eles se concretizem. Que vocês nunca esqueçam que a história da Anne possa inspirá-los, que, mantendo a fé e entregando a Deus os seus propósitos, eles vão se concretizar. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau!